Pessoal, vamos chegando, vamos sentando. A gente vai fazer uma conversa aqui, mas eu peço a vocês que ocupem a sala, sentem, cheguem, se aproximem. Vamos chegando, todos são bem-vindos, bem-vindas. Só para confirmar, já estamos online aqui, não estamos online? Já estamos online, então, viu, Irineu? Aqui com a rede Aruac, né? Já começando logo introduzindo apresentando aqui também uma obra nossa, da exposição Terenoé, uma colaboração, a rede Aruac. A rede Aruac aqui é uma combinação de saberes desse tronco Aruac, que também une, né, povos Terena e povos Wapixana. Eu pertenço ao povo Wapixana. Então, a gente trouxe aqui uma combinação das artes, né, de saberes antigos, que é o barro e o algodão, o fio de algodão, né? Então, essa redinha vem lá do nosso território, do Canal Ani, o algodão mesmo vem de lá, toda a tessitura, todo o fuso, todo o fio, é um fio de algodão, e né, para mim também é uma memória do artefato. Estamos aqui na exposição Memória dos Artefatos, e também para o pessoal que está online, estamos nesse processo aqui de demarcar as telas, né? Algumas pessoas indígenas têm se expressado desse modo, demarcamos as terras, mas demarcamos as telas. Então, já nesse ambiente virtualizado, né, ampliando aqui o território da exposição Terenoé, onde a gente está, na biblioteca demonstrativa. Acho que é importante também trazer diálogo para esse pessoal que está online, ou o registro que fica disso para quem vai ver depois, né? Porque algumas palavras, tem algumas memórias dessa semana, né, que a gente veio montando, e tudo também está aqui no processo dessa rede Aruac, né, que é uma obra que a gente fez nesse contexto de residência, que também faz parte da exposição Terenoé, e apoio do nosso ateliê, né, que chama Ateliê Quena, né, que é composto por mim e pela Naine Terena, que é curadora desta exposição. Então está aqui a rede Aruac. A gente fica feliz de apresentar também. O Irineu trouxe essa proposta de fazer as mãos segurando e a rede, né? Então isso aqui pode ser instalado numa parede ou pode ser instalado como a gente está aqui na esteira. E também vem todo esse saber aqui da própria rede, né? Se a gente está na exposição Memória dos Artefatos, né, várias vezes nós encontramos objetos, tanto como essa mão ou essa rede, em museus, né, lugares que chamam os nossos saberes, as nossas é, memórias de artefatos, né? E que muitas vezes nos colocam no lugar de passado, quando a gente pensa a história dos povos indígenas. Mas já vou também trazendo para vocês isso. Acho que a gente pode ir se acomodando um pouco, né, Irineu? Já traz aqui essa apresentação da rede Aruac, a presença dela enquanto um ser, uma testemunha aqui também, né, da nossa conversa. Pessoal, a gente tem uma conversa aqui em torno de meia hora, assim, ou um pouco menos, a gente vai sentir mesmo esse ambiente. A ideia não é cansar, mas é debater e trazer algumas memórias, né, do que a gente pôde vivenciar nesse processo. Eu logo gostaria de trazer essa questão mesmo, o que que é um artefato, né? Isso é um artefato, né? Isso aqui a gente trouxe, né? Se encontrou com esse objeto aqui logo cedo, não foi, Requeré? Né? Que é um pequi e traz essa presença sonora. Isso é o que é isso, né? Essa rede Aruac, ela é um artefato, né, na proposta da Naine Terena, não é, Irineu, para essa exposição, é pensar esse artefato, essa junção das palavras, né, como os fatos, né, que fazem as nossas artes, os artefatos nesse sentido. Então, o Irineu vai contar um pouco para nós, né, Irineu, se quiser trazer já essa presença, de que tudo na exposição tem uma referência, tem uma história, tem um fato, nada do que está ali é uma ficção, né? Então, eu já jogo você aqui também para a conversa. Eu quero provocar um pouco mais os artefatos, mas vamos ouvir também um pouco do artista aqui, do que são esses artefatos, essa memória dos artefatos. Bom, para a gente começar, o povo tereno é um povo ceramista, né? Um povo tecelão e um povo agricultor. E eu
nasci na aldeia Copenotti, mas meu pai, minha mãe, devido às dificuldades encontradas na aldeia, acabou indo para a cidade de Bauru, onde ali acabei vivendo ali, estudei, fiz faculdade, né? Mas foi em 82 que meu avô Balbino Sebastião, ele nos encontrou e a partir desse momento eu retornei para a aldeia, né? E para minha terra. Só que algumas coisas eu não falo que eu perdi, está adormecido dentro de mim. Está nas minhas memórias, dos registros acásticos, as minhas memórias, e uma delas despertou, que eu achei muito bom, que foi a cerâmica. E a cerâmica despertou dentro de um ritual espiritual, né? Onde eu, naquele momento ali, eu vi que entrou dentro daquela sala, duas pessoas bem pequenininho, meu avô era pequeno, minha avó era pequena, de branco e colocou uma pelota de barro na minha mão e eu não entendi o que era. Depois de alguns anos que eu fui entender que aquilo era argila, porque eu comecei a desenvolver o trabalho com argila e eu comecei a trabalhar sozinho. Eu sou um ceramista autodidata, né? Que aprendi a mexer sozinho com argila nos processos. E a partir daquele momento, tudo que eu construí, tudo que eu faço, todas as obras que eu tenho, está relacionado ou à minha história, ou à história do meu avô, à história do povo terena. Então, tudo, eu sempre falo, quando alguém está levando alguma obra minha, algum trabalho meu, não está levando o objeto em si, está levando uma identidade, está levando uma história aí que vem mais de tempos, né, de várias gerações, os ancestrais. Então eu estou entregando para a pessoa aquela história, para que ela possa levar e possa contemplar, e quando ela olhar para aquele artefato, para aquela pequena escultura, ou que seja maior, ela está olhando para uma história. Então, a argila, o meu pai fala que nós somos cor de argila. E eu fiz uma referência, eu, como pesquisador, falei, se nós somos argila, quando eu falo da narrativa ancestral terena, da criação de mundo, o Ereco Vacai, o grande avô do universo, ele viu os terenos na floresta, num brejo que tinha um capim. Quando ele tirou aquele capim, tinha um buraco, e dentro desse buraco estavam as pessoas. Eu imagino que aquelas pessoas eram o barro, e o Ureco Vacai fez aquela grande fogueira, e nós transformamos vidas. Então, argila, para mim, quando se fala argila, argila é vida. Quando se fala em terena, não posso deixar de falar que é argila, é a cerâmica, né? Então, isso está no meu sangue, está no meu DNA, está nos meus registros da Caixa. Então, estou colocando tudo isso para fora, né, hoje. Maravilha, Irineu. A gente tem feito essa conversa, né, da argila, do barro e do algodão, né, porque são saberes que estão nas nossas culturas e provocando um pouco esse lugar dos artefatos. Às vezes a gente vê assim, né, vai procurar um livro, aí encontra lá arte plumária, sendo que para nós, eu nem vou abrir aqui essas penas, mas vou trazer a presença dela. Tem uma série de saberes e memórias e educação indígena, né? Em vários desses momentos nós estamos falando de educação indígena. A gente vai falar de pena, ou do desenho dos símbolos, ou do fazer rede, ou preparar argila para poder fazer algo, né? E aí na minha travessia enquanto artista, pesquisador, eu gosto de todo o território que eu vou, eu gosto de tentar me situar onde a gente está. Então, se a gente fez aqui, está fazendo, apresentando hoje para vocês a exposição Terenoé na biblioteca demonstrativa, entender um pouco desse universo do bibliotecário, o que que é isso, e entender o que que significa essa palavra demonstrativa.
ouvimos um pouco mais cedo aqui no nosso tour, que é essa palavra de, né, paradigma até, acho que foi a palavra usada, né? Essa demonstrativa, uma biblioteca que demonstra a outras bibliotecas caminhos possíveis, né? E aqui acredito que é um exemplo disso, essa exposição, porque é uma forma de apresentar uma história, né, para além dos livros apenas, né? É uma outra forma de estar, né, ocupar esse espaço, né? E aí, o que que eu gosto de fazer? Então, eu vou aos lugares e falo, rapaz, o que que tem de Uapixana nesse lugar? Aqui eu acabei não encontrando nada até o momento. Encontrei alguns autores indígenas, é importante mencionar isso. A gente encontra o Daniel Munduruku, encontra Ailton Krenak, Cacau Erá, o Olívio Jecupé, quando a gente começa a pensar esses espaços da literatura indígena. Eu falei, então tá, estamos na exposição Terenoé, o que que tem de Terena aqui, né? E aí a gente começa a encontrar os livros dos antropólogos, né? Aí eu fiz a viagem completa aqui, fiz meu cadastro, me tornei um usuário da biblioteca para entender como que ela funciona, fui bem recebido, mas aí estou trazendo aqui essa presença do Roberto Cardoso de Oliveira, né, que traz uma memória, um recorte de uma memória terena, vou colocar aqui como um artefato, e é curioso que aí a gente começa a ver essa forma tradicional do antropólogo caminhar, fazer um diário de campo e tudo mais. E ele mesmo vai citando o drama que ele tem. Rapaz, estou gastando mais tempo escrevendo do que convivendo com as pessoas. Como é que eu vou achar essa balança? E aí a gente vê os territórios que ele toca, né? Que ele fez a sua viagem. E daí eu trago outro artefato, se for pensar nessa memória dos artefatos, que é essa bolsa. Ela passa, né? Ele passa no Cachoeirinha. Temos aqui também algumas pessoas que vêm do Cachoeirinha e é uma bolsa feita pela vovó Ione. Então, vovozinha Ione, que traz esse saber também do tear, do fio, do algodão. E na minha visão, a gente pensa os direitos de resposta, né? Na arte. Então, às vezes o jeito de responder um livro é fazendo uma bolsa e utilizando um tear. Acho que esse é o ponto, né? Quando a gente pensa em livro, memórias, saberes. E aí eu queria ouvir do Irineu, assim, porque ele tem um processo profundo quando pensa a origem, né? Esse barro, né? Que é o buraco de onde vem o povo tereno que você estava falando. E aí entra todo esse campo do Eshiva. Talvez você falar um pouco desses símbolos que você usa e que a gente vê na exposição, pode ser interessante de ouvir, né? Porque aqui a gente vai habitando, trazendo mais elementos e acho que é uma forma, né, da gente reconhecer as coisas, né, que estão ali na exposição. Ah, legal, Gustavo. Então, eu quero começar pela Ema, né? A Ema eu trago ela assim fortemente na exposição Terenoé, porque ela tem um símbolo sagrado para o povo terena, né? Só para a gente entender, a Ema ela pode ser encontrada na constelação, né? A olho nu, você pode olhar, está perto da constelação Cruzeiro do Sul, conhecido como Cruzeiro do Sul, mas também ela é sagrado no astral, né? Segundo a história dos mais velhos, eles contam que um Koishomoniti, que era uma liderança espiritual, ele entrou em um transe, né, espiritual naquele momento, onde ele dormiu ali e ele encontrou com a Ema. E nesse diálogo com a Ema, no astral, a Ema passou todos os passos da dança, que é uma dança que os homens terentas dançam, que chama dança do Koroshtik Paé, ou dança da Ema. E a Ema ensinou todos esses passos para ele, né? E ele, quando ele despertou, ele foi para as aldeias ensinar essa dança para todos os Terena. E essa dança é uma prática pelos Terena que era antes da invasão dos europeus aqui, os Terena já dançavam essa música, essa dança, esse ritual, né? E eles dançam até hoje, eles tragam fortemente essa tradição da dança, né? Mesmo o meu povo, né? Eu falo que eu sou um terena do estado de São Paulo, um tereno nascido em São Paulo, mas meu pai é nascido no Mato Grosso, na aldeia do Limão Verde, né? Então,
mesmo saindo de lá, chegando em 1932, 1928, meu avô chegou, foi um dos primeiros a chegar na terra indígena Araribá. E o meu avô foi um dos primeiros, foi o primeiro cacique da dança, que quando os terrenos chegaram, não dançavam, começaram a dançar, então a partir daquele momento começaram a dançar, e até hoje dança essa dança, né? Então a Ema foi a grande responsável para ensinar essa dança. Então, em todas as minhas artes, se vocês observarem, vai ver a Ema ali presente. Mas também a Ema, segundo outros mais velhos, né, que é uma tradição oral, diz que a Ema é tão sagrada, quem contemplar ela de olho nu não aguenta o poder dela e acaba morrendo, né? E também diz também, quando a ema canta no céu, os únicos que ouve na terra são os galos. Por isso que os galos cantam na terra, é porque ouve a ema no céu. E também, segundo a queda do céu terena, fala que no grande dia a grande ema vai descer na terra e vai consumir todos os mares da terra e vai comer os olhos das pessoas maus, né? Então, eu tenho essa referência da ema, por isso que eu trago a ema fortemente nas minhas obras, né? Contando um pouquinho da ema, né? Maravilha. Acho que para a gente se encaminhar para um final de conversa, só para ser justo com a biblioteca, né? Acho que a gente encontra ali o Índio Aviador, que é um livro do Marcos Terena. É um livro importante também para a gente pensar as relações de racismo, né, que povos indígenas enfrentam na cidade, né? O Marcos Terena coloca a questão de ele até, né, fingir ali que era o quê? Um japonês, um chinês, qualquer coisa assim, um oriental, né, para não, porque o japonês, digamos, é o inteligente no estereótipo, né, e no racismo. Então, né, não ocupar aquele espaço enquanto indígena às vezes era uma ferramenta de defesa, vamos dizer, naquele período. Mas é um livro que está ali, mas não acessível na biblioteca. Então, hoje temos aí a exposição Terenoé, acho que é importante esse momento, acho que é uma forma mesmo da gente caminhar, ocupar esses espaços de biblioteca, onde geralmente a gente ouve o quê? Esse silêncio que é, né? Você não pode falar na biblioteca, é. É, viu, Gustavo? Também gostaria de falar também, quando eu vejo esse livro aí, eu trago também na minha fala que as obras que eu tenho é como um livro sem página. São histórias que são contadas através das obras, mas sem páginas, né? E, e é uma nova história, né? O próprio o Terena contando a sua própria história, acho que isso é muito importante, trazendo esse protagonismo para a história, a nova história indígena. Maravilha, gente. Então, fica esse agradecimento geral para todos que estão presentes, para todos que vão acompanhando virtualmente, seja hoje ou em outro momento. Um agradecimento para Irineu, o artista, a Naine Terena, curadora, toda a equipe, né, da BDB e seguimos essa caminhada aí. Valeu. Eu agradeço a todos, né, que estão presentes nesse trabalho. Também não posso esquecer de falar da Marisa Basso, minha grande amiga e produtora, que o Terenoé começou junto com ela ali e hoje ela tomou essa proporção. E agradecer o Gustavo, Naine, enfim, todos, Sibeli, todos que presentes, que isso só aconteceu, não é sozinho, é um coletivo, né? De fato, o real do coletivo. Nós trabalhamos o Gustavo nas suas viagens, suas andanças, seus trabalhos, nós lá em Bauru, e a gente virtualmente e faz isso, faz aquilo, e acontecer, e isso aconteceu, né? Então, eu agradeço a todos, principalmente o Itukovitch, né, que é o grande criador de tudo. E é isso, pessoal. A gente tem um coquetel ali fora, então podemos socializar e ficar tranquilo, curtir a exposição aí. Valeu. E eu vou estar aí para conversar, quem quiser perguntar e aprofundar, vou estar aí, tá?